esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, sábado, a igreja, de maneira especial, também faz memória a Nossa Senhora. Aqui na Canção Nova estamos vivendo um acampamento de oração mariano, onde o tema Nossa Senhora vai estar o tempo todo sendo falado na TV. Até mesmo por isso o padre fez a opção então de celebrar o comum, né? Celebrar verde, mesmo sendo possível celebrar Nossa Senhora no dia de hoje. A primeira carta, a leitura, né? A primeira leitura, que é a carta de São Judas, ela é bem interessante da maneira como ela começa a ser colocada para nós dentro da liturgia. Primeiro vai dizer que nós, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, devemos alicerçar a nossa vida numa fé santíssima. Ou seja, não é qualquer tipo de fé. Devemos colocar a nossa vida, o nosso proceder, o nosso caminhar, tudo aquilo que diz respeito à vida como um todo, numa fé alicerçada. Portanto, já não é qualquer fé, numa fé que sustenta. Se nós formos ver o alicerce deste santuário, né, são inúmeros, foram jogados aqui inúmeros caminhões de concreto para que este santuário ele ficasse firme. Então, o alicerce do santuário é o que faz essas colunas poderem sustentar o teto e tudo mais. Portanto, o alicerce tem que ser algo que é forte. E aí o São Pedro, até ontem estava São Pedro, né? Então de vez em quando vai ter ato falho. São Judas diz: olha, a sua fé tem que ser alicerçada desta maneira. Não pode ser. Então, se é na fé, tem que ser na fé santíssima. Na fé que vem de Deus. Por quê? E aí ele continua falando. Porque na maneira de proceder, um dos primeiros atos que ele vai dizer é: vocês então têm que agir com piedade. E nós que estamos neste ano da misericórdia, nós temos as obras da misericórdia que são demonstrações claras do que é agir com piedade, agir com misericórdia. Portanto, para se agir com a misericórdia de Deus, para se agir com a misericórdia que o Senhor deseja de cada um de nós, só estando em oração e sendo coerente com aquilo que é a verdade que é Cristo Jesus. Porque senão nós vamos, à medida que o tempo vai passando, entrando na dinâmica que não é de Deus, mas na dinâmica que é do mundo, e aí nós vamos deixando aos poucos ser contaminados e não mais praticamos a misericórdia. E muitas vezes voltamos até mesmo no tempo de Jesus, ou um pouco antes, quando se vivia a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você fez, você tem que pagar
proporcionalmente àquilo que você fez. Não. O cristão é chamado, acima de tudo, ser alguém que tem a piedade, alguém que é misericórdia. O Papa Francisco tem falado tanto para nós a respeito desta misericórdia, de que devemos ser assim como o outro. Eu recentemente acabei de ler o livro do Papa, O Nome de Deus é Misericórdia, e é interessante que ele fala assim, numa das perguntas, o repórter, porque é um livro em forma de pergunta e resposta, né? Um repórter é como se fosse uma entrevista. E o repórter questiona ele porque ele então pratica, né, este ato de, por exemplo, quando ele veio à América do Sul, foi à Bolívia, foi numa penitenciária, e ali falando da misericórdia, por que desse gesto? E é interessante que o Papa fala assim, olha, porque a diferença entre eu e aquele povo, entre eu e alguém que cometeu um pecado muito grave, é que a graça de Deus, a misericórdia de Deus me alcançou antes. Porque se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, eu correria o risco de estar no lugar daquela pessoa ou fazer algo pior do que aquela pessoa. Portanto, a nossa fé tem que cada vez mais estar alicerçada justamente, né, nesta fé santíssima, nesta fé que vem de Deus, na comunhão, na intimidade com Deus, e buscar a verdade que é Deus. O combate do evangelho de hoje é muito interessante. Eu fico imaginando a cara, porque diz que juntou, né, como a gente costuma dizer, a nata dos religiosos do tempo de Jesus. Juntou o sumo sacerdote, juntou os mestres da lei, os anciãos, e foram até Jesus questioná-lo. Com que autoridade faz isso? Quem te deu poder para agir desta maneira? Será que eles estavam preocupados verdadeiramente com a verdade que ia sair da boca de Jesus? Ou será que eles estavam preocupados, na verdade, no fundo eles queriam armar uma pegadinha para Jesus, né? Olha, vamos ver se ele cai em contradição, vamos ver se ele fala alguma heresia, e dessa maneira a gente pega ele, e aí a gente tem a capacidade de condená-lo. É lógico que neste caso, a segunda opção era a opção mais concreta. Eles não estavam preocupados em conhecer a verdade que era Jesus e viver nessa verdade que era Jesus, mas ao contrário. O que eles queriam era que Jesus caísse em contradição e eles tivessem argumentos para acusar Jesus. Então eles perguntam, né? Com que? Com que autoridade faz isso? Quem te deu autoridade para isso? E Jesus já tinha falado muitas outras vezes em outras passagens. Olha, o que eu faço não sou eu, mas é o Pai que está em mim. Faço porque não sou eu, mas o Pai. Então, Jesus já tinha deixado claro em outros momentos esta realidade. Para dizer que, né, ainda mais, confirmando que eles não estavam preocupados com a verdade que era o Cristo. Mas estavam preocupados com a verdade deles, que é a verdade que o mundo foi ocultando, do poder, de ter posse, de querer estar à frente, de querer cada vez mais estar ali sendo visto pelos demais, sendo gloriados pelos aqueles que estavam, olha o sumo sacerdote, olha o ancião, olha. E aí Jesus faz a seguinte pergunta para eles, né? Faz o seguinte questionamento, olha, eu até respondo, desde que vocês me respondam primeiro. O batismo de João era dos céus, ou seja, era de Deus, ou era dos homens? Pronto. Ainda fala assim, se vocês me responderem, eu respondo o de vocês. E aí eles começam, né? Olha, se a gente falar que é do céu, ele então vai questionar. Ah, mas por que vocês não receberam? Só que se a gente falar que era dos homens, o povo vai nos questionar então, porque o povo tem João Batista na condição de profeta. E aí, o que a gente faz? Né? Ficou aquele impasse, aquela coisa. Não, então vamos lá e responder para ele que a gente não quer, não sabe. Na verdade, eles sabiam, eles não queriam era se comprometer com a verdade. Eles não queriam estar comprometidos com algo que pudesse ser contrário. Eles queriam justamente permanecer no posto deles. E aí eles chegam e falam assim, não sabemos. Gente, estava reunido o sumo sacerdote, que era a autoridade máxima no tempo. Estava reunido os mestres da lei.
estava reunido os anciãos. E todos eles chegam e falam assim: não sabemos. Imagina a vergonha para a sociedade. Imagina a vergonha para aqueles que ali estavam, por justamente eles não estarem comprometidos com aquilo que era o Cristo, com aquilo que era a verdade que Deus queria. Digo isso justamente para dizer para cada um de nós que nós devemos, acima de tudo, estar comprometido com a verdade que é o Cristo, que é o Senhor. E para se comprometer tem que ter uma base, tem que ter um alicerce forte, fortalecido, porque caso contrário não vamos ser capazes de, no momento em que a nossa fé ser colocada à prova, nós permanecemos com o Senhor, custe o que custar. Os mestres da lei, o sumo sacerdote e os fariseus, no dia de hoje, eles até mesmo abandonaram aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era o querer de Deus, para permanecerem no querer dos homens e na autoridade dos homens. Coloca a mão sobre o seu peito neste momento e vai dizendo para o Senhor: Senhor, permita, Senhor, pela graça do Teu Santo Espírito, que eu permaneça sempre firme, alicerçado na Tua fé santíssima. Que eu não caia, Senhor, nas tentações e em tudo aquilo que os homens disseram e têm como verdade, mas que acima de tudo, Senhor, o meu querer, o meu agir esteja comprometido com a Tua vontade. Por isso, Senhor, já te peço nesta manhã de sábado, que o Senhor possa verdadeiramente me fazer pleno, cheio, repleto do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fortalece e, como um Pai misericordioso, sempre me acolhe de volta. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.